6h26, de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias do dia. E um mês depois do assassinato do advogado e ex-deputado estadual Armando Oliveira Freitas, de 79 anos, a polícia ainda não tem pistas dos autores do crime, nem mesmo com um retrato falado do suspeito. A investigação não andou. Por isso, advogados e amigos da vítima estão pagando uma recompensa para quem oferecer qualquer tipo de pista. Quem conta os detalhes para a gente é o Fred Rocha. Olá, Fred, qual é o valor dessa recompensa? Daqui a pouco a gente restabelece aqui a comunicação com o Fred para ele trazer essas informações para a gente sobre essa recompensa e para tentar encontrar esse assassino. E venezuelanos que desembarcaram aqui em Manaus há cerca de um mês estão estudando português nos abrigos. Com isso, alguns deles já conseguiram empregos e começam a reescrever suas histórias aqui no Brasil. Aos poucos, com um sotaque ainda forte, a Nailin começa a falar as primeiras palavras em português. Meu nome é Nailin. O João até já consegue formar frases inteiras e se expressa bem melhor do que quando chegou no Brasil há 5 meses. Antes era um pouco mais difícil, agora aqui em Manaus que estou compreendendo um pouco mais. Porque quando eu ficava em Boa Vista, lá eu tinha muitos amigos brasileiros, militares. Para a Imperatriz, aprender uma nova língua aos 57 anos é um pouco mais complicado. Pero, o sea, não entendia muito. Agora estou entendendo. O professor explica que nesse primeiro momento o mais importante é ensinar o básico em uma comunicação informal. E a partir do momento que eles entraram aqui no Brasil, Manaus, eles precisam se comunicar, porque eles precisam ir trabalhar, eles precisam estudar, né, se profissionalizar cada vez mais. Né? E o recurso que eu uso aqui é o mais didático possível. Esse abrigo aqui no Petrópolis foi o primeiro a começar a oferecer o curso de português, mas os outros 2 devem começar com as aulas ainda esta semana. Aqui está concentrada a maior parte dos 165 venezuelanos que chegaram há um mês em Manaus. Mas pelo menos 5 famílias já deixaram o espaço porque conseguiram emprego. Alguns imigrantes que ainda moram no abrigo também já estão no mercado de trabalho e todas as crianças estão cadastradas na rede pública de educação. A expectativa é que dentro de 2 meses, todos os venezuelanos possam se sustentar sozinhos. Todo um processo delicado, muito trabalhoso, porém muito gratificante, porque são vidas que estavam vulneráveis, né? Pessoas doentes, pessoas que precisavam realmente ser acolhidas. E agora a gente fala de um projeto que tramita na Câmara Municipal, que obriga bares e restaurantes a dar água de graça para os clientes. Os empresários, é claro, não concordam com a medida. Já a população duvida que, caso seja aprovada, a lei seja cumprida. A prática de oferecer água do filtro sem custos para os clientes é comum em vários países. Em algumas cidades do Brasil, também. Já em Manaus, a medida ainda é apenas uma ideia, mas muita gente já torce para que se torne realidade. Teria que ser obrigatório, no Brasil, não só aqui em Manaus. O projeto propõe que a água filtrada seja oferecida de graça sempre que houver consumação nos restaurantes. O problema é que, segundo os empresários, a água é um dos itens mais vendidos em todos os estabelecimentos. De acordo com a presidente da Associação dos Bares e Restaurantes do Amazonas, o projeto cria gastos para os estabelecimentos. Ela afirma que, por isso, o assunto não pode ser decidido pela Câmara Municipal, já que cabe apenas à União legislar sobre temas relacionados ao comércio. Isso interfere diretamente no direito comercial e na ordem econômica, porque a gente sabe que a água mineral é consumida em alta escala dentro dos restaurantes. Porque no meu restaurante, por exemplo, em primeiro lugar é o suco, em segundo lugar é a água mineral. Isso, além de gerar um lucro que mantém a minha casa, também gera muitos empregos nas empresas de água mineral que a gente sabe. Já o presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Amazonas discorda e diz que não há impedimento jurídico para que a lei seja votada pelos vereadores. Como não existe legislação prévia sobre o tema, pela subsidiariedade, o Estado ou o município podem sim legislar sobre o tema.
Ainda não há previsão para o projeto ser votado e antes mesmo da aprovação, já tem quem duvide que a lei chegue a ser cumprida. Eu acredito que é uma lei que não vai pegar, principalmente nos shoppings. Pode pegar na periferia. Agora, nos locais mais sofisticados, eu acho difícil. E vários bairros das zonas norte, centro-oeste e centro-sul de Manaus vão ficar sem água a partir das 10 horas da noite de hoje. Quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto é o repórter Fred Rocha. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele sobre essa questão aí. São vários bairros e vamos explicar os motivos disso aqui na capital. E é cada vez maior o número de pessoas que deixam de ter o telefone fixo em casa. De acordo com a Anatel, de fevereiro a março mais de 94 mil linhas foram desativadas. Mesmo assim, ainda tem gente que não quer deixar de lado o telefone convencional. Dona Salvina é daquelas que não abrem mão do telefone fixo. Alô, tudo bem? Eu acho que o telefone fixo, há muitos anos que eu já tenho, há mais de 30 anos, né? Eu acho que esse é um telefone assim que é muito familiar. Ele nos acompanha bastante e não nos prejudica em nenhum motivo. Já são 30 anos com a mesma linha de telefone em casa. Celular, nem pensar. Principalmente esse celular que usam hoje, né? Que, assim, prejudica muito a nossa vida, nossos caminhos, nosso dia a dia, até mesmo tirando a nossa vida. Quantas pessoas já perderam a vida por causa do celular? Como é que a senhora faz, então, quando sai de casa, como é que funciona? Eu deixo uma nota pregada na minha geladeira, para onde que eu vou e o telefone aonde pode me encontrar. A dona Salvina vai na contramão de uma tendência em todo o país. É que, para muita gente, o telefone fixo deixou de ser uma necessidade. De acordo com a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, de fevereiro a março deste ano, mais de 94 mil linhas fixas foram desativadas. Pergunta, você ainda tem telefone fixo em casa? Não. Não usa mais por quê? Tem celular, né? Que é móvel, né? O celular é a principal causa para o uso do telefone fixo ter diminuído. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o número de aparelhos supera a população do país. Até maio deste ano, existiam 220 milhões de celulares ativos para as 209 milhões de pessoas que vivem atualmente no Brasil. Mas apesar da queda acentuada no número de linhas fixas, a legislação brasileira obriga as empresas concessionárias a garantirem o funcionamento do serviço mesmo sem demanda, o que para a dona Salvina é um alívio. Eu uso ele a hora que eu quero, né? Não tem problema, a gente sai, deixa ele em casa e vai embora. Aí se encontra e pronto. Alô? Impressionante, né, essa evolução da tecnologia. Eu vi um bom tempo em que ter uma linha telefônica era um artigo de luxo, estava inclusive nos testamentos, né, era deixado de herança para as pessoas e hoje milhares já foram desativadas e a tendência é que continue acontecendo isso. E agora sim a gente fala dos bairros que vão ficar sem água a partir dessa noite. Quem vai conversar ao vivo com a gente é o Fred Rocha. Oi, Fred, quais são os bairros que vão ficar sem esse abastecimento e qual o motivo? Pois é, Adriele, na verdade são muitos bairros, mais de 100 localidades. Lá na zona centro-oeste, os bairros são Redenção, Campos Elíseos, Jardim Versalhes, Conjunto Canaã, Belvedere, Ajuricaba, Flá Manaus, Bela Vista, Lírio do Vale 2, Augusto Montenegro, Ponta Negra, Santo Agostinho, Compensa, Eduardo Gomes, Conjunto Ileia, Bairro da Paz e Santos Dumont, isso só na zona centro-oeste. Tem também a falta d'água, tanto na zona sul como também na zona centro-sul, e zona norte, como Flores, Mundo Novo, Parque das Nações, Beija-Flor 1 e 2, Santa Cruz, Osias Monteiro, Colônia Santo Antônio, José Bonifácio, Monte Sinai, Vale do Sinai, Manoa, Terra Nova 2, Novo Israel, Loteamento América do Sul, Conjunto Canaã. Como eu disse, são quase 100 localidades. Para você que está acompanhando o Manhã no Ar, quiser saber a lista completa dos bairros, é só entrar no Facebook do Manhã no Ar, que lá tem a lista completa. Segundo a Manaus Ambiental, vai ser feita uma manutenção na rede adutora de água tratada, que fica no Campos Elíseos. Esta manutenção vai começar hoje, por conta disso, a água vai faltar nessas localidades por volta das 10 horas da noite e vai começar a voltar só na sexta-feira, a partir das 5 horas da manhã.
a hora, mais ou menos, o período que a Manaus Ambiental fala é em 18 horas para que o abastecimento seja normalizado. Mas por volta das 5 horas da manhã desta sexta-feira, a água já vai voltar aos poucos a esses locais. A gente sempre passa aquelas informações para você que está acompanhando o Manhã no Ar, que é para colocar a água ali reservada nos baldes, nos tanques, que é para você não ficar sem ela, já que é tão útil para tomar banho, para lavar louça, para fazer tanta coisa dentro de casa, e realmente as pessoas passam um perrengue muito grande quando ficam sem água, que é muito essencial na nossa vida. E vez ou outra a Manaus Ambiental precisa fazer essa manutenção justamente para não ter mais problemas no futuro. Para você que está acompanhando o Manhã no Ar, então, é importante ficar atento se você mora na zona centro-oeste, centro-sul e zona norte, que serão as zonas afetadas por conta desta falta d'água. Viu, Adriane? Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. É importante mesmo guardar água, porque mesmo com a previsão de que esse desabastecimento seja por um curto período, tem que esperar a água passar por toda a encanação e voltar novamente à casa. Então, quando se tem uma interrupção, até o restabelecimento completo é cerca aí de 24 horas, pelo menos. E conforme a gente já mostrou aqui no Manhã no Ar, o governo federal não manifestou interesse em voltar atrás em relação à redução do IPI do polo de concentrados. Agora, o governo e a bancada federal tentam reverter na justiça a medida do presidente Michel Temer, que ameaça pelo menos 100 mil empregos aqui no Amazonas. O estudo mostra que as 25 empresas do polo de bebidas concentradas faturaram em 2017 8 bilhões e 700 milhões de reais. Desse total, 230 milhões foram investidos em empregos diretos e compras de insumos de fornecedores locais, como produtores de guaraná no interior do estado. Economistas da Suframa simularam o que pode acontecer se este segmento fechar. O resultado seria catastrófico, com a perda de mais de 100 mil postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos. São 100 mil ocupações, ou seja, alguém planta, uma família planta a semente do guaraná, quem colhe essa semente, quem transporta essa semente, quem beneficia essa semente, quem carrega esta semente, transporta na cidade de Manaus até que ela chegue no chão de fábrica. A ameaça veio após o presidente Michel Temer assinar um decreto que reduz a alíquota do imposto sobre produtos industrializados. No Brasil, o IPI para concentrados de bebidas era de 20%, mas no Amazonas as empresas desse setor são isentas. Em vez de pagar o imposto, elas geram crédito na hora de vender a mercadoria para outros estados. Esse crédito garante margens de lucros maiores que incentivam a permanência das fábricas no Amazonas, onde os custos com logística são altos. Como o governo federal é obrigado a dar isenção para as empresas da Zona Franca, é melhor abrir mão de 4% do que de 20%. Por isso, a redução do IPI. Com essa manobra, o governo aumenta a arrecadação e pode cobrir o rombo deixado pela redução dos impostos sobre o óleo diesel, concedida após a greve dos caminhoneiros. Na Assembleia Legislativa, deputados comentaram sobre a falta de acordo entre a bancada federal e o presidente Temer. O líder do governo na casa afirma que, mesmo com a posição irredutível do Ministério da Fazenda, o governador amazonino Mendes está otimista e deve entrar na justiça para reverter a medida. Vai procurar as ferramentas que estão disponíveis para poder chegar ao que nós queremos, a manutenção dessas indústrias no polo industrial de Manaus. Enquanto isso, em Brasília, a bancada federal do Amazonas se reúne para definir o contra-ataque à redução do IPI. No Senado já tramita um projeto de decreto legislativo que pede a suspensão da decisão do governo federal. E agora a gente fala de oportunidade de formação para quem já é graduado. O programa Bolsa Pós-Graduação está oferecendo 10 mil vagas em bolsas de estudo parciais e integrais. E quem tem os detalhes desse assunto é a Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Thea, muito bom dia para você. Como é que os interessados podem se inscrever? Conta pra gente.
Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, Adriane, as inscrições continuam sendo online através do portal esp.manaus.am.gov.br. Lá tem todas as regrinhas, a gente já falou da Bolsa Pós-Graduação aqui, só que a diferença é que teve uma prorrogação dessa inscrição, né? Ela iria até o dia 5 de junho e agora ela foi prorrogada até o próximo domingo, dia 10 de junho. Ou seja, sobrou bastante vagas. Nós estamos falando aí de pelo menos 182 cursos que estão disponíveis, que estão realmente abertos para toda a população, e os critérios de participação são muito simples. As pessoas que quiserem participar, que quiserem conseguir uma bolsa de 50%, de 75% ou de 100%, elas não podem ter nenhum tipo de pós-graduação anterior e elas precisam estar dentro da faixa de renda que é oferecida pelo programa, para ver se você se encaixa aí na bolsa de 50%, de 75% ou até de 100%. Nós estamos falando aí de uma renda per capita por cada membro da família de até 2,5 salários mínimos de R$ 2.335. Você pega toda a renda da família, todo mundo que trabalha, divide pelo número de pessoas que fazem parte dessa família e a partir daí você tem um valor que precisa ser menor do que R$ 2.335. Desde que você atenda a esses critérios, levando em consideração que agora está tendo essa prorrogação de inscrição, você pode entrar no portal ESP, você preenche ali todos os documentos e vai ter um prazo específico para que haja a entrega dessa documentação. No dia 12 de junho, na próxima terça-feira, eles vão estar aí confirmando quem são as pessoas que foram, digamos assim, selecionadas para a Bolsa Pós-Graduação, e nos dias 25, 26 e 27 você vai reunir toda a documentação que é pedida no edital, que é pedida nessa seleção e vai entregar lá na Escola de Serviço Público Municipal, que fica na Avenida Professor Newton Lins, número 3259, no bloco D. São 3 dias para a entrega da documentação e a partir do momento que você entrega a documentação, aí você recebe toda a orientação necessária para fazer a sua pós-graduação. Um detalhe muito importante também é você ter tempo para procurar um dos 182 cursos que estão disponíveis, né? Porque são horários diferentes, são instituições diferentes, são cursos diferentes, né? E é claro que se você vai fazer uma pós-graduação, você vai procurar uma especialização que tenha a ver com a graduação que você fez ou que se encaixe pelo menos na sua área de interesse. Então, como são muitos cursos disponíveis, a gente já falou aqui de 10 mil vagas e a Escola de Serviço Público Municipal não divulgou o número de pessoas que já foram selecionadas, é preciso gastar um tempinho ali, observando tudo, vendo as regras e vendo quais são esses cursos que estão abertos e que podem ajudar a turbinar ainda mais a sua carreira profissional. Adriane. Tá certo, Thea. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente vai ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com o Cleiton Pascarelli, que está lá na 93.1. Olá, Cleiton. Muito bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia para os ouvintes também da FM O Dia. Vamos falar sobre salário mínimo? Vamos mesmo. A gente deu já uma informação aqui que no ano que vem, pela primeira vez na história, o salário mínimo ia ultrapassar R$1.000, mas só que não. Só que não. Isso foi em abril, né? Em abril o governo tinha feito ali uma análise de que o salário mínimo no ano que vem poderia ficar em algo em torno de R$1.002. Agora o governo volta a dizer que esse salário mínimo deverá ficar um pouco menor, algo em torno de R$ 998, quase R$1.000, mas não chegou à casa dos R$1.000. Mesmo assim, é um aumento de R$ 44, já que hoje o salário mínimo custa R$ 954. Mesmo assim, mesmo com esse dado divulgado agora pelo governo, né, e pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, que analisa o orçamento, né, o investimento do governo federal, esse valor pode ser alterado até o final desse ano, até o início do ano que vem, na verdade, porque o cálculo matemático que analisa quanto deverá ser o salário mínimo do ano seguinte depende de informações de 2 anos anteriores, a inflação do ano anterior, né? Na verdade, o INPC medido no ano anterior, e aí, se é medido nesse ano de 2018, né, para o ano de 2019, para dizer quanto vai ser o salário mínimo do ano de 2019, então precisa que o ano acabe, né? E aí faz a avaliação do INPC para dizer efetivamente quanto deverá custar o salário mínimo.
Mas isso é uma previsão de que o salário mínimo custe algo em torno de R$ 998. O governo consegue, com essa redução de R$ 4,00 em cada salário mínimo, uma redução de mais de R$ 1 bilhão. Exatamente. Porque são milhares e milhares de pessoas que recebem esse valor, né, como salário para sustentar as suas famílias. E principalmente por conta do INSS, né? O que é gasto com o INSS para as pessoas que recebem as contribuições aí ultrapassa aí, para você ter uma ideia, o impacto, né? Mais 243 milhões acima do que o governo já paga hoje. Porque a cada R$1, segundo informações aqui que nós temos, a cada R$1 de aumento, o impacto na economia é de 303 milhões de reais. Ou seja, se vai aumentar R$44, imagina só. Aí são bilhões de reais, quase 15 bilhões de reais que o governo vai gastar com o aumento do salário mínimo. A notícia é ruim para o trabalhador, né? Porque antigamente, além do INPC e do PIB, que são levados em consideração para definir o salário mínimo, era levado em consideração a inflação. Então, antes do Temer, o trabalhador ele tinha um ganho real. Isso. Se o índice de inflação fosse de 5%, o reajuste teria que ser de pelo menos 6% para ter algum dinheiro sobrando. Porque a inflação ali, quando seu salário se iguala ao índice, você está só tentando correr atrás de algo que já foi elevado, né? Os preços já subiram. E desde a medida provisória que congelou os salários por 20 anos, o trabalhador não tem mais essa sensação. Então, quem no ano passado, retrasado para esse ano, o salário aumentou em torno de 1% e deve continuar nessa perspectiva, né? Que não é uma boa para quem tem que pagar tanta coisa todos os dias e tudo aumenta de uma forma muito rápida, né? Exato. Desproporcional ao aumento do salário. E olha, esse cálculo matemático foi instituído, como você falou, por uma medida provisória editada pela ex-presidente Dilma Rousseff, que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Mas ela termina no ano de 2019, acaba no ano que vem. Inclusive, alguns analistas afirmam que a forma, né, uma nova fórmula, um novo cálculo para analisar o salário mínimo deve ser um dos maiores debates durante a campanha eleitoral desse ano, porque é o novo presidente da República quem vai dizer como deverá aumentar o salário mínimo a partir de 2020. Vamos ver aí como é que deverá ficar isso, porque, segundo o DIEESE, para você ter uma noção, hoje o salário mínimo ideal para o brasileiro, até anotei aqui, é de algo em torno de R$ 3.696, bem acima do que o governo prevê para aumentar o salário mínimo. Você falou aí de novo presidente, né? Vamos falar sobre isso, porque esse ano é o ano de eleição, o ano de escolher um novo presidente. E o Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, que está preso, lançou a arrecadação na internet, vaquinha para a campanha. Pela lei, Lula não poderia ser candidato, mas a campanha segue firme e forte já com a arrecadação de dinheiro na internet. E eu vou te dizer mais, hein, Adriane? Eu abri aqui o celular para buscar as informações de quanto já foi arrecadado, porque fica no site. De ontem, ali, metade da tarde, até agora, já foram arrecadados R$ 63.436,39. 662 pessoas fizeram doações já nessa vaquinha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E vou lhe dizer mais, com poucas horas da liberação do site, né, do lançamento desse site para arrecadar, o ex-presidente já tinha levantado aí mais de R$ 35 mil. O fato é que é o seguinte: essa tal vaquinha, né, que passa a valer a partir das eleições desse ano, é um dispositivo novo na legislação eleitoral e então não existe jurisprudência para isso. Ninguém sabe como deverá funcionar caso dê errado. Por quê? Porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está condenado por um colegiado e a legislação diz que, condenado por um colegiado, a pessoa não pode ser candidata. Então, a candidatura do ex-presidente poderá ser barrada no Tribunal Superior Eleitoral. Se isso acontecer, diz a legislação que criou a vaquinha eleitoral, né, que o dinheiro deverá ser devolvido a quem doou. Como vai fazer isso, as empresas ainda não sabem como proceder. Mas esse dinheiro fica retido lá para a empresa que gerencia a vaquinha.
A defesa de Lula está tentando de todas as formas tirá-lo da prisão, né? Alegando que precisa primeiro ter o trânsito em julgado, passar por todas as instâncias para definir de fato se ele fica na cadeia ou não, apesar dessas condenações já confirmadas. E enquanto isso, o PT adia ao máximo o nome que vai ser confirmado aí para disputar as eleições, né? Adia o máximo possível, porque eles ainda não são obrigados mesmo a divulgar, ainda tem período de convenções, que é a partir do final desse mês, e aí, enquanto isso, fica essa nuvem aí circulando. Quem será o candidato do PT em 2018? Exatamente. Na verdade, também, né, uma parcela do PT diz que não existe plano B, que é Lula e pronto, e acabou-se. Mas, né, duvido que, caso o ex-presidente não tenha a possibilidade de concorrer, que eles não lancem um candidato. E aqui no âmbito estadual, o ex-governador do estado está preso, né? José Melo foi preso. Prisão domiciliar, né? A prisão foi convertida dele e da esposa para prisão domiciliar, e mesmo preso com prisão domiciliar, ele tem policiais militares à disposição, não para vigiar, mas para cuidar da segurança dele. Exatamente, isso foi divulgado ontem no boletim geral da Polícia Militar do Amazonas. Alguns policiais militares foram designados para cuidar da segurança do ex-governador José Melo. Tá aí, você está vendo a nota do diário, né, eletrônico aí, o Diário Geral da Polícia Militar, e especifica aí a designação. Você está vendo aí 9 nomes, né? 9 nomes são policiais que vão cuidar então aí do ex-governador José Melo. Desculpa, 9 não, são 7 nomes. Então, é a primeira vez, juro para você, é a primeira vez que eu vejo um preso com segurança privada. Ou, quer dizer, uma segurança particular, né, para ele, feita por policiais militares ainda. Estranho, né? A pessoa normalmente, quando está presa, tem a polícia para vigiar, para não fugir. Nesse caso, tem uma polícia para cuidar de sua segurança, mesmo cuidar da estando segurança. preso. Exatamente. E a gente sabe que, normalmente, a segurança institucional que é determinada para ex-governadores, né, assim como funciona também com ex-presidentes, normalmente se tornam servidores da casa, né? Fazem outras coisas, não somente a segurança. Regalias boas, né, para o ex-governador. Vou parar de comentar por aqui, porque isso Mas causa indignação, é bom lembrar, né? Causa indignação. É bom lembrar para quem está em casa que o ex-governador José Melo foi preso, né, acusado de participar do esquema da Operação Maus Caminhos da Polícia Federal, de desvio de dinheiro público, da saúde pública do estado do Amazonas, mais de 10 milhões de reais aí, só o que foi comprovado até agora pela Polícia Federal. 10 milhões não, desculpa, mais de 100 milhões de reais. É isso. E eu costumo dizer, Cleito, que quem rouba da saúde está cometendo homicídio coletivo, porque está tirando ali a possibilidade de tratamento, está tirando a possibilidade de atendimento adequado. A gente vê que muitas pessoas são atendidas em corredores, gente que não tem sequer um médico, sequer a possibilidade de fazer um exame na rede pública de saúde, muitas das vezes, e enquanto isso, alguém que é acusado com provas substanciais de ter desviado milhões de reais da saúde pública, tem aí 7 policiais para cuidar de sua segurança. Nós vamos, ao longo do dia de hoje, como essa informação chegou para a gente ontem no fim do dia, Adriane, nós vamos procurar, inclusive, o Ministério Público para saber se o MP vai fazer alguma coisa com relação a isso, porque, gente, é surreal demais. Só no Amazonas para a gente ver essas coisas, ó. Mas, enfim, vamos procurar o Ministério Público e saber de outras autoridades aí o que deverá ser feito com essa novidade trazida aí pela Polícia Militar do Estado do Amazonas. Tá certo, Cleiton. Muito obrigada por sua participação. Ótimo dia para você. Bom dia. Até amanhã. Até amanhã. E agora a gente tem informação com o Fred Rocha sobre o homicídio que aconteceu no mês passado, o homicídio de um advogado aqui da cidade que morreu lá no bairro de São Raimundo. Ele foi assassinado no escritório, o Armando Freitas, e a população, os amigos dele, a OAB, se juntaram agora para dar uma recompensa para quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do assassino. E eu converso agora ao vivo com o Fred Rocha. Olá, Fred. Qual a recompensa oferecida?
Adriane, a recompensa é de R$5 mil. O presidente da OAB, Marco Aurélio Choi, e também o filho da vítima decidiram se reunir e chegaram à conclusão de que a investigação que está sendo feita pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, tem como titular o delegado Jeff McDonald, não evoluiu tanto. Por enquanto, só se tem um retrato falado do possível suspeito. Esse retrato falado foi feito com a ajuda de 3 testemunhas, mas mesmo assim, essa investigação ela não avançou nos últimos dias e por isso, então, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Amazonas e o Glenn Wild, que é o filho do advogado e ex-deputado estadual que foi assassinado, chegaram a esta conclusão. R$5 mil o valor. Quem tiver informações pode procurar a OAB e repassar o que sabe, porque isso pode ser muito importante para elucidar este caso. Como você bem disse, tem um mês que o crime aconteceu na zona oeste da cidade. O Armando estava chegando no escritório dele quando foi surpreendido pelo bandido ou pelos bandidos, ainda não se sabe de fato se um ou mais do que um. A polícia ainda procura mais informações sobre isso e aí o advogado e ex-deputado estadual foi assassinado com 3 tiros. A linha de investigação, por enquanto, é de que teria sido uma disputa por terras. É algo que a polícia ainda está investigando, ainda está coletando informações. Só que não está também descartada outra hipótese. O que se sabe por enquanto é que se tem pouca coisa, apenas um retrato falado e nenhuma pista mais concreta. Com esta decisão de dar esse dinheiro para quem tiver uma informação privilegiada, tanto a polícia quanto a OAB esperam agora ter informações mais concretas para que este suspeito seja identificado e preso e aí pague pelo crime que cometeu. Adriane. Ok, Fred, muito obrigada pelas informações. E o mutirão de cidadania desembarca no município de Iranduba no próximo sábado. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Thea Morel. Thea, quais os serviços que serão oferecidos? Bem, Adriane, o principal diferencial desse multidão que está chegando pela primeira vez no município de Iranduba é que, como ele é feito pelos peritos oficiais do Amazonas, né, a emissão do RG vai estar acontecendo em primeira, em segunda vias. Qualquer via que você precisar tirar a carteira de identidade vai estar disponível lá para o público, né? Inclusive, eu já lembro logo os documentos que são necessários caso a pessoa queira tirar o registro geral, que é o RG. Você tem que levar a sua certidão de nascimento ou a certidão de casamento. Tem muita gente que nem precisa de uma nova carteira, mas tem que mudar o nome porque casou, principalmente as mulheres, né? Colocou o nome do marido e, portanto, é preciso você retirar uma nova carteira e é bom você levar também a carteira antiga, porque você pode simplesmente modificar o nome e continuar com o mesmo número que faz parte dos seus registros. Então, certidão de casamento é muito importante nesses casos e também foto 3x4. 2 fotos 3x4 são pedidas naquele padrão de carteira de identidade, que é um padrão, vamos dizer assim, mais sério. Não é uma foto que você possa tirar sorrindo, é uma foto realmente oficial para um documento. Quem for menor de idade, né, aqueles menores de idade que quiserem também tirar a carteira de identidade, tem que ir acompanhados dos pais. Mas fora esse serviço, que é um dos serviços que é feito pelo Instituto de Identificação do Amazonas, vai ter também atendimento médico, atendimento odontológico. Nesse atendimento médico a gente inclui aí aferição de pressão, teste de glicemia, aquelas orientações sobre como se prevenir melhor em relação à sua saúde. E no caso do atendimento odontológico, você tem ali aquela triagem inicial, aquele serviço inicial que pode de repente gerar um encaminhamento para que a pessoa possa procurar um serviço mais especializado, caso também ela necessite, além, claro, de orientações de saúde bucal. E vai ter também assessoria jurídica. Essa é a primeira vez que esse serviço, esse mutirão da cidadania está saindo aqui de Manaus, está saindo da capital. Ele vai acontecer a partir de 8 horas da manhã na Escola Cecília Carneiro, que é muito conhecida no município porque fica na Avenida Amazonas, que é a principal avenida ali daquele município, daquela cidade. Então, durante toda a manhã, os peritos e mais uma equipe de voluntários estarão presentes justamente para dar essas orientações e para oferecer esses serviços para a população. Lembrando sempre que são serviços gratuitos. Nada melhor que você procurar um serviço na fonte, né, Adriane? Com certeza, Thea. Muito obrigada pelas informações.
E já já a gente volta com o quadro Mais Saúde. Vamos mostrar que é cada vez maior o número de pessoas que adotam dietas vegetarianas e veganas. E falar também dos cuidados com os fogos de artifício nessa época de festas juninas e Mundial de Futebol. Eu volto em instantes, não saia daí.